Vamos ver agora para o mundo real. Rio de Janeiro, agentes das forças de segurança estão fazendo uma operação contra o tráfico de drogas na zona oeste da cidade. Um dos bandidos mais procurados na região, conhecido como da Rússia, morreu durante um confronto. Quem tem outras informações é a repórter Júlia Reis. Boa tarde, Júlia. Além dele, outras pessoas também morreram nessa operação, né? Exatamente, Cecília. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a Globo News. Além deste traficante, o da Rússia, que era um dos mais procurados aqui dessa região, outras 6 pessoas, pelo menos, morreram nessa operação que é realizada em conjunto com as Forças Armadas e também com as polícias civil e militar. A gente lembra que esse traficante, o da Rússia, ele é apontado como ser um dos responsáveis por aquele estupro de 2016, um estupro coletivo de uma menor de idade, uma menina naquela época, né? Ele foi morto, então, nessa operação, num confronto entre o Exército, a polícia e bandidos. A gente tem também um balanço atual de como é que tem os números aí dessa operação. Até agora, 26 pessoas foram presas, 16 pistolas foram apreendidas, também 5 fuzis foram apreendidos e 2 granadas, 6 carros também e uma quantidade muito grande de drogas foi apreendida. A gente conversou agora há pouco com o porta-voz do Comando Conjunto do Exército aqui no Rio de Janeiro, o Carlos Sinelli, que passou então esse balanço agora por volta de 11h30 da manhã, mas a operação continua, viu, Cecília? Ela começou ontem à noite, eles fizeram esses cercos nas comunidades, tiraram aí algumas barricadas, então conseguiram entrar. Hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão cumprindo os mandados de prisão, então estão prendendo aí essas pessoas e também prendendo outras pessoas em flagrante e também estão fazendo buscas, porque muitos dos traficantes, quando a operação começou, fugiram para as regiões de mata. Essa operação aconteceu principalmente em 7 comunidades, aqui onde a gente está na região da Praça Seca, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, mas aqui tem muito morro e também tem uma região de mata que liga justamente com outra área da cidade do Rio, com a zona norte, onde tem o Complexo do Lins e também se liga ainda à cidade de Deus. Então a gente viu aqui uma movimentação de helicópteros, de muitos carros do Exército, também das polícias civil e militar, fazendo essas buscas por esses bandidos que fugiram quando eles entraram nas comunidades, pelo menos essas 7 comunidades que eles entraram. E no momento em que eles entraram, muitos tiros, confronto e essas 7 pessoas morreram. A gente conversou com o Carlos Sinelli, como eu falei, vamos ouvir um pouco do que ele fala sobre essas operações. O foco foi aqui porque nós já vimos observando uma grande concentração de tiroteios e a população sendo subjugada aqui pelos criminosos. Isso se mostrou bastante eficaz, porque nessa semana, inclusive, foi a culminância desses tiroteios aqui, né? Então nós vimos acompanhando e desencadeamos a operação. Agora, é importante também caracterizar que o resultado em si, pontual, ele é relevante, mas a projeção disso no futuro é que está nos interessando, porque nós tiramos aí de circulação um traficante importante, a quantidade de fuzis, de armamentos, né? Estamos aí dando uma desmantelada nessa área aqui em termos de tráfico de drogas, né? E, Cecília, o coronel Carlos Sinelli também falou com a gente que alguns moradores da comunidade reclamaram que no momento em que o Exército estava entrando, né, durante a madrugada, porque como as ruas são muito pequenas e os carros do Exército são muito grandes, eles aí acabaram danificando alguns carros ou até motos que estavam estacionados ali nas calçadas, em frente às casas dessas comunidades. Ele pediu para que essas pessoas entrem em contato, então, com o Comando Conjunto, com o Exército, para fazer as devidas reclamações. E a gente preparou também uma reportagem falando de como foi feita ainda esta operação. Como falei, começou ontem à noite e se estende aí ao longo de todo este sábado aqui no Rio. Vamos assistir um pouco mais essa reportagem. A ação conjunta das Forças Armadas e da Polícia começou na noite de ontem. A operação está sendo realizada em pelo menos 7 comunidades da zona oeste do Rio, na região da Praça Seca. Mais de 150 mil pessoas moram no local. Primeiro, a polícia entrou nas comunidades para retirar barricadas e bloqueios que os bandidos colocam nas ruas de acesso. 2.800 agentes do Exército e mais 500 policiais civis e militares participam da ação. Os agentes estão cumprindo os mandados de prisão e também procurando os criminosos que fugiram para as áreas de mata mais próximas.